Se é polêmica, vamos falar um pouquinho de Zambelli, né? A primeira turma do STF, surpreendentemente, hein? Decidiu por unanimidade manter a condenação de Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. A corte julgava um recurso da defesa da deputada contra sua condenação. A parlamentar já é considerada foragida por ter saído do país após a determinação da corte e teve o seu nome incluído na lista da Interpol. Desgraça pouco é bobagem. Ontem, a Câmara dos Deputados autorizou o pedido de Zambelli para ter licença de 127 dias do mandato. A vaga da parlamentar vai ser ocupada pelo Coronel Tadeu. Sai direita, entra direita. Zambelli fez a solicitação na última quinta-feira, antes da decisão de Moraes pela prisão preventiva. Vamos começar por ele. Felipe Monteiro, eu chamo você primeiro. Meu querido, duas coisas que eu queria que você analisasse. Número 1, eu estou vendo o Supremo Tribunal Federal decretar prisões preventivas de parlamentares. Eu acho que eu aprendi errado na faculdade, porque eu li a Constituição Federal, diz que não cabe prisão preventiva de parlamentar. No artigo 53, parágrafo 3º, o parlamentar só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Em primeiro lugar, a decretação da prisão em flagrante da Carla Zambelli. E o que você achou dessa condenação? Ela não é das mentes mais brilhantes, mas a palavra contra ela era só daquele Walter... Como é que chama aquele hacker? Delgatti, Walter Delgatti. Queria ouvir você, com o seu comentário. Ô Capês, é mais um excesso que o STF está cometendo nesse caso. Como você bem mesmo disse, a Constituição Federal protege, o mandato parlamentar e o parlamentar não pode ser preso, salvo prisão em flagrante crime inafiançável. Está na Constituição Federal isso. Logo, pedir a prisão preventiva da Carla Zambelli é algo inconstitucional, ilegal, abusivo, autoritário e absurdo. Então não dá para a gente passar pano e tentar legitimar essa decisão do STF. Mais uma vez, o STF está dando margem para as pessoas acharem que está tendo uma perseguição ao espectro da direita no Brasil. E a culpa disso não é da narrativa na rua, é da própria instituição do STF, que tem que cumprir a Constituição Federal. Não dá para atropelar a Constituição Federal. Se quer condenar alguém, que seja pelos meios institucionalizados, que seja pelo que está previsto na Constituição Federal, nos códigos de processo. Não dá para a gente tentar fazer uma condenação à margem da Constituição. Em relação à decisão do STF, nada anormal, todo mundo estava esperando que o STF iria manter a decisão em relação a Carla Zambelli, de 10 anos de prisão por invadir um sistema público e por falsidade ideológica. Então, nada anormal em relação a esse assunto. O STF está mantendo o padrão que tem normalmente. Mônica Rosenberg, o que você está achando? Não da Carla Zambelli, que ela é meio atrapalhadinha, mas do processo em si, da prisão preventiva, de tudo isso que está acontecendo aí no país, especificamente voltado a ela. Capês, boa tarde. Capês, boa tarde a todos aqui da mesa, você que nos acompanha na Jovem Pan. Mais uma vez, é a construção da narrativa que passa à frente do devido processo legal e do Estado do Direito. Então, eu vou deixar para o Túlio discutir o detalhe jurídico desse caso, que é realmente de arrepiar. E eu queria levantar alguns pontos aqui que me chamam a atenção. Primeiro, ela está agora oficialmente de licença, Então, ela tirou licença na Câmara. Eu não consegui encontrar se essa licença é remunerada ou não, porque em alguns lugares eu vi dizendo que não é remunerada, em outros de que haveria um pedido do ministro Alexandre de Moraes para que ela não recebesse o salário durante esse período. Então, ela estaria talvez foragida com o nosso dinheiro pagando seu salário. E essa questão, essa nova moda que nós temos agora de parlamentares que são eleitos e têm um mandato para resolver os problemas do Brasil. Eles estão lá na sede do poder, decidindo as regras do jogo da democracia brasileira. E quando alguma coisa não está indo como eles querem, vão embora para os Estados Unidos, para a Itália. Essa
possibilidade, que agora tem gente até defendendo, semana passada aqui no Linha, eu reclamei do deputado Eduardo Bolsonaro, que tinha ido para os Estados Unidos, agora reclamo da Carla Zambelli. São pessoas com muito voto, deveriam estar aqui atuando, brigando pela sua própria liberdade, brigando pelo que é certo e escolhem o caminho da fuga. Para mim, um sinal claríssimo disso é Daniel Bialski, que era o advogado da Zambelli, grande advogado paulista, e que não está mais na sua defesa. A saída do Daniel, para mim, foi muito emblemática. Ela agora tem a Defensoria Pública, mas ela está na Itália, talvez com o nosso dinheiro. Eu acho isso lamentável. Agora, meu querido Túlio Naza, nós temos aqui a ação declaratória de inconstitucionalidade 5526 e um voto brilhante do ministro Alexandre de Moraes, que eu queria aqui ler esse trecho, excelente voto, aliás, voto culto com várias citações. Não há dúvida de que a Constituição protege o integral exercício do mandato parlamentar dos congressistas, pois ao se referir expressamente que a restrição à liberdade de ir e vir do parlamentar somente poderá ocorrer em prisão em flagrante por crime inafiançável, a Constituição estabeleceu implicitamente a impossibilidade de qualquer outro tipo de prisão cautelar, seja preventiva, temporária ou ainda medidas cautelares absolutamente idênticas ou com grande semelhança. Pois, por exemplo, basta uma breve leitura da Lei de Execuções Penais para verificar a proximidade entre a aplicação de uma prisão preventiva e as medidas cautelares do artigo 319. Portanto, não cabe prisão preventiva de parlamentar, mas um voto culto. Como é que você vê essa instabilidade da jurisprudência, falando agora de forma impessoal? Uma hora uma decisão vai num sentido, outra hora vai no outro sentido, uma hora a palavra do delator, de acordo com a lei, não serve nem para recebimento de denúncia, outra hora a palavra do delator já lastreia uma condenação a 10 anos de reclusão. Isso não cria um cenário de insegurança jurídica como um todo? Você vê, a Carla Zambelli está pegando aí 5 anos de porte ilegal de arma e 10 anos num crime de invasão do sistema de informática, cuja pena máxima é de 1 ano. E aí tem os crimes de falsidade ideológica que vão sendo somados. Faz uma análise geral, me perdoe a pergunta um pouco extensa, mas para pontuar o que eu queria tirar de você. Boa tarde, Capês, boa tarde aos amigos aqui da bancada, boa tarde à audiência da Jovem Pan. Olha, Capês, essa questão ela realmente precisa um pouquinho mais de tempo para a gente explicar, porque é uma sucessão de trapalhadas, né? É o puro suco da política brasileira interferindo nas questões judiciais. Infelizmente, essa separação entre os poderes ou entre a política e uma decisão judicial técnica, hoje em dia está difícil de acontecer. Então eu vou tentar aqui de forma resumida traçar um panorama do que está acontecendo nessa situação e quais são aí, no meu ver, os erros jurídicos que são cometidos. Primeiro, Capês, você tocou num ponto fundamental, né? A prisão preventiva de um parlamentar, ela não deveria acontecer pela proteção constitucional que existe em relação ao parlamentar. Nós já vimos isso, inclusive, num caso recente do capitão Assunção, que era um parlamentar do estado do Espírito Santo, que foi preso sob o pretexto, 1 ano depois de uma prisão em flagrante, e foi pelo próprio Alexandre de Moraes. Dias depois, ele encaminhou um ofício à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e coube aos parlamentares do Espírito Santo decidirem pela manutenção ou não da prisão daquele parlamentar. E, no caso, foi decidido pela soltura, e o capitão Assunção foi solto naquela ocasião. Então, isso mostra realmente a mudança de posições e de posturas que vem se sucedendo aí no judiciário. Acredito eu, muito fruto dessa pressão política. Agora, interessante observar, Capês, que nesse caso também há aí um erro da própria Zambelli, né? Porque a Zambelli sai do país, dá uma entrevista e diz que ela tem total imunidade por ser cidadã italiana e que ninguém vai colocar a mão nela, né? Tá certo que um erro não justifica o outro, mas ela também ali claramente dá uma mensagem, né, para a sociedade de que ela não quer cumprir a ordem judicial que eventualmente possa ser da condenação dela, assim que transitar em julgado. Então ela, e falando algo que no mínimo não é bem verdadeiro, que ela teria uma imunidade total na Itália. Nós sabemos que a Constituição italiana, lá no artigo 26, ela prevê sim a possibilidade de extradição
dessa pessoa que tem cidadania italiana. Existem algumas condições para que isso aconteça, ou seja, a justiça italiana deve entender que não houve crime político, deve haver uma paridade de devido processo legal no Brasil e na Itália. Há uma questão diplomática também que interfere para saber se a Itália vai ou não extraditar a Carla Zambelli. Então não é bem assim que ela tem uma imunidade total. Então aí, Capês, me parece que um erro não justifica o outro, mas há realmente uma situação cambaleante, no mínimo. Parece uma releitura da música O Bêbado e Equilibrista, do João Bosco e Aldir Blanc. Exatamente, e não querendo empurrar bêbado da ladeira, mas de fato se vê que ela não é muito preparada, porque você bem falou, o crime dela não é de abuso na expressão do pensamento, não é verdade? Ela não pode, dificilmente vai se alegar que é um crime político, andou com uma arma no meio da rua, não é verdade? E, você bem falou, o artigo 26 da Constituição permite a extradição de nacionais na Itália, diferente da nossa Constituição. Agora, meu querido Rodolfo Marisa, eu vou insistir no tema da insegurança jurídica. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os parlamentares só têm foro privilegiado. Foi um voto brilhante do ministro Barroso. Os parlamentares só têm voto privilegiado, só têm foro privilegiado se praticarem o crime no exercício da função e se o crime tiver uma relação direta com o exercício da função parlamentar. Sim. Crimes que não guardam nenhuma relação com o exercício do mandato não podem ter foro privilegiado, porque o privilégio é uma exceção ao princípio de que todos são iguais perante a lei. Parece que, a prevalecer esse entendimento, ela não deveria ser julgada perante o Supremo Tribunal Federal. E agora foi mudada a jurisprudência para ampliar, para pegar tudo quanto é crime. O que você acha disso com relação à segurança jurídica do cidadão num cenário em que há mudanças rotineiras de jurisprudência e parlamentares que se jactam de andar com arma no meio da rua? Capês, boa tarde, meus amigos de bancada, nossa audiência. Capês, para responder a sua pergunta, eu convido a todos aqui a participar da construção do meu pensamento. Nós temos à mesa aqui pessoas que falam muito bem sobre as questões jurídicas, pessoas que dão aula, inclusive, eu estou com professores aqui à mesa. Se essas pessoas que são professores, cada hora não estão conseguindo entender as prerrogativas do direito e na lei quando são aplicadas, imagine o cidadão comum que está do outro lado agora, pode ser o fã-clube da Carla Zambelli, pessoas do PL ou pessoas da esquerda também, olhando para tudo isso e tentando entender juridicamente como é que funciona o nosso país. Nós não sabemos de fato, não tem uma resposta concreta do que pode o STF fazer e do que não pode, até onde vai o foro privilegiado. Agora, a questão de tudo aqui para mim é o caso dela ter sido mal amparada juridicamente. Porque, de fato, como disse o professor aqui, ela veio a público há cerca de 2 dias atrás e deu uma entrevista dizendo que estava imune de todas as perseguições, palavras dela, tá? Aqui do Brasil, perseguições políticas, que ela em momento algum teve um contato para falar com esse hacker sobre a invasão, muito pelo contrário, ficou a palavra dele contra a palavra dela. E na intenção dela e dos seus advogados, não existe uma sustentabilidade nessa causa porque não tem provas dizendo que ela, de fato, um e-mail, um endereçamento, coisa do tipo, dizendo isso. Mas ela foi muito bem amparada nesse caso pelo Bilinski, que qual que é o nome? Bialski, que é um dos escritórios mais nobres aqui de São Paulo. Se eles, dentro das suas prerrogativas, por mais que eles são competentes no que fazem, tiveram um entendimento diferente, olha a queda de braço com o STF agora para falar de foro privilegiado. Agora resta agora, Capês, saber as cenas dos próximos capítulos, saber se de fato a polícia italiana ou a Interpol vai entender dessa forma, que ela tem que ser extraditada e tem que cumprir pena aqui no país. Agora, Mônica Rosenberg, eu vejo a direita, às vezes, muito mal representada. Que uma deputada que foi a deputada mais votada aqui do país, qual o projeto que ela apresentou efetivo? Qual foi a contribuição que ela trouxe efetiva? Que me perdoe, durante o mandato, procurar um hacker, um acelerado, um criminoso para discutir, eventualmente, ainda que ela não tenha só discutido, não tenha efetivamente participado da invasão ou da tentativa de invasão, ainda que tenha ficado no terreno da cogitação e isso deveria ter sido analisado cientificamente, não politicamente, mas você não vê a direita com uma necessidade, uma carência de discutir temas como equilíbrio fiscal, pautas conservadoras e discutir de maneira fundamentada, não dessa maneira
atabalhoada. Está parecendo mais a ressuscitar o seriado Os Trapalhões. Queria te ouvir. Então, Capês, a direita está mal representada e a esquerda está mal representada. O nosso Congresso Nacional é uma vergonha para a maioria dos seres pensantes no Brasil. E, infelizmente, eles representam a nossa sociedade, o que é muito preocupante. Mostra como o problema da falta de educação cívica, a falta de educação básica é muito grave e vai chegar até as altíssimas esferas. Quem acha que o fato de que os alunos na escola no Brasil saem sem entender um texto e sem saber fazer as 4 operações matemáticas é apenas um problema da educação e que é uma pauta da esquerda, está enganado, porque esta falta de compreensão da importância do Congresso é o que faz com que, na hora de votar, a gente está discutindo quem é o candidato a presidente, quem é o candidato a governador. Você que está assistindo, pensa se você se lembra em quem você votou para deputado federal e estadual. E falta essa compreensão da importância que é quem está ali no Congresso. E aí, nós votamos numa pessoa que trouxe emendas parlamentares. Eu nem vou começar a falar mal da emenda parlamentar, porque é o programa inteiro para falar disso. Votamos naquele que a gente gosta, que é bonito, que tem uma rede social que engaja, naquele que é mais combativo. E na hora de ver quais são os projetos que a pessoa está fazendo ou os projetos que ela está impedindo que sejam aprovados, porque lembra, deputado não está lá só para fazer projeto, a gente fica vendo quantos fez, quantos ele impediu que passassem, quantas perguntas importantes foram feitas. O debate dentro do Congresso Nacional está raso, está bobo, e aí vai ser muito difícil resolver os problemas que o Brasil tem. Nós temos muitos problemas. Quem pode resolver é o Congresso, não é só o Executivo, não é o governo sozinho, ele não faz nada. Só que o nosso Congresso está mais preocupado com emendas e com as questões narrativas e com fugir do Brasil do que efetivamente em resolver os nossos problemas. Felipe Monteiro, aqui o Linha de Frente tem sempre debatedores experientes, debatedores preparados. Nós estamos prontos para discutir qualquer tema com profundidade. Aqui não tem problema. Mas quando a gente vê, e não há outra maneira, nós temos que discutir os temas que estão acontecendo no país, que a gente vem reiteradamente dedicando o nosso tempo para discutir condenação de uma deputada federal, a mais votada, que o que mais se fala dela é que ela procurou um hacker para discutir invasão do sistema informático do TSE e que andou com uma arma no meio da rua. Aí você vê a briga do poder, toda hora o Supremo Tribunal Federal como protagonista de brigas para cá e para lá, seja beneficiando o atual presidente, seja prejudicando o ex-presidente, mas esse é o tema que se discute. Enquanto isso, o crime organizado cresce no país, passa de 200 bilhões de reais atuando em todo quanto é tipo de mercado, lavando dinheiro. Nós estamos aí com déficit fiscal, se tem que fazer, se não tem, nós temos que discutir. Você não vê o país com um país tão grande, tão rico, com tantos recursos, o maior país do hemisfério sul, a nona economia do mundo, já fomos a 7ª, perdendo muito tempo com coisas que tomam o nosso tempo e não são tão importantes assim, mas nós temos que discutir? Não, certamente, Capês, certamente, Capês. Você vê que o Brasil passa por uma crise de representatividade absurda, não é? Os parlamentares, infelizmente, não representam definitivamente de forma correta a população. Mas, por outro lado, infelizmente também, né, o nosso parlamento é a cara da nossa população também. Então não dá para a gente olhar para o parlamento e xingar o parlamento, menosprezar o parlamento, porque o povo do Brasil escolheu aqueles representantes do povo, né? Então não dá para a gente também relativizar esse fato. E tem uma questão que eu acho importante destacar, né? Eu sinto que o problema maior do Brasil é a falta de um projeto político de nação. Quando a gente tem o projeto político de nação, um projeto de desenvolvimento econômico, quer você goste ou não do projeto apresentado na década de 40, 50, não é? Era um projeto que unia a população em torno daquele projeto. E aí o sistema político se fortalecia naquela ocasião, né? Então, muito do problema que a gente não tem um sistema político forte, partidos políticos fortes, políticos com P maiúsculo, é porque no Brasil, infelizmente, não tem um projeto de desenvolvimento, não tem um projeto de nação. Então isso faz com que toda a nossa representação fique falha. Então a culpa disso tudo, na minha opinião, e última análise, é dos presidentes que passaram pelo Brasil, né? Se o Bolsonaro tivesse apresentado um projeto de nação, se o Lula tivesse apresentado um projeto de nação, com toda certeza o sistema político do Brasil se fortaleceria e discutiria projeto, e aí teríamos políticos fortes e partidos políticos fortes. Como não temos projeto político, o que acontece? Discute coisas periféricas, perfumarias. Então,
o assunto principal é deixado de lado. Então, se a gente quiser ter um partido político forte, políticos que representem, de fato, a população, nós temos que passar por um projeto de país forte, e não o contrário, ter um sistema político forte para ter projeto de nação. É um país que discute, em vez de discutir uma física, uma engenharia, uma matemática avançadas, a química para a transformação, fica perdendo tempo discutindo em que banheiro vai ser usado pelo estudante. Agora, ô Túlio Naza, vamos imaginar se você é um brilhante professor e advogado. Vamos imaginar que a Carla Zambelli, que foi muito bem defendida pelo Daniel Bialski, mas ele também não é mágico para fazer milagre, ela está lá na Itália, fala, eu preciso de um advogado agora especializado em direito internacional. Estou assustada porque o artigo 26 da Constituição italiana permite extradição de nacionais e podem dizer que o meu crime não é político, eu tenho que mostrar que eu fui perseguida politicamente. Quais são as alternativas agora para a Carla Zambelli na Itália? Eu já vi que teve um deputado, não sei se é meio esquerdinha, já pedindo a extradição dela. Ela ficaria mais segura nos Estados Unidos ou lá também não seria visto como crime político? Ia estar melhor, mais bem servida na Itália. Quais as perspectivas jurídicas para a Carla Zambelli? Excelente pergunta, Capês. Inicialmente, me parece um erro muito grave dela ter vindo a público e ter bradado no peito que ninguém poderia tocar nela, ninguém poderia fazer nada com ela, porque a história jurídico-política mostra que não é bem assim. Nós temos casos até no Mensalão daquele Henrique Pisolato, né? Eu acho que esse era o nome dele, do Cacciola também, que foi um ex-banqueiro, que aconteceu a mesma coisa na Itália, e eles foram extraditados. O que resta agora a Carla Zambelli? Resta a defesa principalmente diplomática, Capês. Por quê? Porque esse é um processo jurídico/diplomático. Evidente que o crime dela, que ela cometeu aqui, vai ser julgado pela justiça brasileira e nada a justiça italiana pode interferir nesse sentido. Mas cabe à justiça italiana, nesse momento, analisar se as condições em que ela foi julgada aqui são as mesmas para o devido processo legal italiano. Então, se não houve perseguição política, se não houve censura, se não houve violação a direitos humanos, se não houve esses requisitos, a justiça italiana, por ter um acordo de cooperação com o Brasil, pode extraditá-la. Da mesma forma, os Estados Unidos. É muito parecida a situação, tanto os Estados Unidos quanto a Itália. Agora, onde que pode existir uma carta na manga aí, Capês, que a gente não está enxergando? É exatamente na relação diplomática que a Carla Zambelli, junto com a direita, pode ter nesse momento com o governo de Donald Trump e com o governo italiano, uma vez que a primeira-ministra italiana é uma aliada de primeira ordem de Donald Trump e tem uma política ideológica muito firme à direita. Então, não sabemos quais serão as cenas desse próximo capítulo, mas a chance, respondendo a sua pergunta, a chance que ela tem, a saída que ela tem é no campo diplomático, porque se diplomaticamente o governo dos Estados Unidos ou o governo da Itália não aceitar a extradição, ela não será extraditada. Agora, não é automático, ela não é intocável. Então, o cenário, Capês, está desenhado dessa maneira, cenas do próximo capítulo. Agora, uma explicação adicional, porque o pessoal está perguntando aqui, quem está assistindo quer saber. É a primeira-ministra Giorgia Meloni que decide soberanamente se vai extraditar ou não a Carla Zambelli. É a Corte Suprema italiana, a Corte Suprema só analisa os requisitos formais ou ela analisa o mérito da extradição? A quem ela deverá se encaminhar para fazer um trabalho para permanecer ali na Itália? É a Corte Suprema Italiana. No entanto, esse pedido chega para um ministério, eu não me lembro o nome agora do ministério italiano, Ministério das Relações Exteriores, etc. Esse ministério é que faz a primeira requisição deste caso, que vai ser decidida pela Corte Suprema. Então, a Corte Suprema decide ao final, mas há uma influência muito grande do processo diplomático italiano através desse Ministério da Itália. Então, não é que é só a Corte Suprema que decide. E mesmo a Corte Suprema decide com base no parecer emitido pelo Ministério, que aí sim é totalmente diplomático, Capês. Eu só queria lembrar que Mônica Rosenberg. Já teve um caso, um ex-presidente do Banco Central brasileiro que tinha dupla nacionalidade e que foi extraditado de volta para o Brasil. Então não será uma primeira vez. Pois é, o Pisolato. Francisco Pisolato, que foi diretor do Banco do Brasil e estava foragido em 2013 na Itália, italiano, mas ali era crime de corrupção, né? E aqui já são crimes mais
São doidices, esquisitices da Carla Zambelli. Ali a questão é narrativa que a Carla Zambelli vai ter que construir junto com o governo italiano de que está sofrendo uma perseguição política. E pedir asilo político. Aí, pedindo asilo político, sendo concedido asilo político, aí realmente não caberia extradição no caso. Mas é difícil essa justificativa, tendo em vista que a questão dela é jurídica, né? E é uma questão de um processo criminal contra ela, de fato, né? Então é difícil ela ligar a perseguição. O que a gente está vendo aqui, Capês, na verdade, pode ser o fim da carreira política da Carla Zambelli. Difícil... Eu tô falando mentira? Não, acho que já foi. Já é. Então, é o que a gente está vendo. Por mais que ela peça asilo, tenta fazer alguma coisa, dificilmente ela volta para o cenário político. A gente está falando da Carla Zambelli, que se acorrentou no plenário lá no impeachment da Dilma. Vocês lembram disso ou não? Que ela se acorrentou. Nós estamos falando de uma pessoa que, eu não sei dizer, mas... sempre figurou na política de uma forma meio estranha, né? O último episódio dela olha, segundo turno chegando, era no domingo, no sábado, ela pega uma arma, sai com a arma em punho e dá voz de prisão pro rapaz. Cara, totalmente descalculada essas medidas e essas coisas que ela fez. Por uma deputada, sabe, faltou um pouco mais de equilíbrio em suas condutas. E agora, ela se... E fugindo, essa é a palavra que todo mundo está colocando, tá? Talvez seja pejorativa falar fugindo, mas a única palavra que nós temos aqui de fato é essa. Ela saiu pela fronteira de Foz do Iguaçu, foi para a Argentina, da Argentina foi lá para Buenos Aires, para a capital, pegou um voo para os Estados Unidos e agora, por conta da dupla cidadania, ela está lá na Itália. Faltou para ela consultar o seu advogado, porque ela não é assim, por conta de ser parlamentar e ter ali a dupla cidadania, ela não está imune de ser deportada para o nosso país. Faltou exame psicotécnico também, né? Acho que a gente precisa fazer isso. Pois é, mas tem uma outra questão interessante, ô Felipe Monteiro. Quando foi o caso da extradição executória, porque tem duas situações. Você pode se recusar a extraditar um nacional. O Brasil não extradita brasileiros natos e naturalizados também, salvos naturalizados, só se for por tráfico de drogas e o processo de naturalização iniciou após a prática do crime. Brasileiro nato não é extraditado, muito bem. Então, o Brasil não extraditou o Robinho. O Robinho veio foragido da Itália para cumprir uma pena de 9 anos de estupro e ele pediu para não ser extraditado. E, de fato, ele não foi extraditado. Mas o Brasil, no Estatuto Estrangeiro, permite a extradição executória. Ele não é extraditado, ele não vai lá cumprir a pena, mas a pena vem para cá para ser cumprida. Pode ser que ocorra isto também. Eu escrevi um artigo no Conjur dizendo da impossibilidade da extradição de pena executória Brasil e Itália, porque não está no nosso tratado. O STJ foi contra e diz que cabe. Como é que você vê essa dupla possibilidade? Ela obteve o asilo político, mas mesmo ali, asilada e, portanto, não podendo ser extraditada, o Brasil transferia a pena para ser cumprida lá nas masmorras italianas. Não, esse é outro caminho, outra hipótese, Capês. Além dela ser extraditada para o Brasil, além dela poder pedir asilo político ser concedido pela justiça italiana, pelo governo da Itália, né? Porque é o poder executivo que tem a legitimidade para dar o asilo político, tem a possibilidade de você fazer a execução da pena na Itália, assim como aconteceu com o Robinho. Eu acho difícil, eu acho que esse terceiro, eu acho que de fato é o mais difícil. Eu vejo mais possibilidade, apesar de ser remota, na minha opinião, a Carla Zambelli conseguiu o asilo político na Itália, até porque, vamos combinar, né? Ninguém é tolo o suficiente, eu imagino eu, né? De mobilizar tanta a imprensa, mobilizar tanto aliado, sem ter uma conversa anterior com o governo da Itália, né? Com a diplomacia italiana. Então eu sinto que há possibilidade, sim, da Carla Zambelli já ter negociado o asilo político na Itália, né? Com a Meloni, né? E é possível que ela vá para lá com a certeza de que vai ser concedido o asilo político. Eu acredito mais nessa alternativa do que cumprir a execução da pena na Itália. Muito bem.